Mas antes tinha que desmatar, e aí brocava e tudo, e fazia, e queimava, e aí fazia a plantação, e aí tinha que fazer. Não recebia semente, não recebia nada. Mas foi a única coisa que o meu pai tinha para poder criar nós, né? Criar os 10 filhos. E com 7 anos ele levava nós para a roça, que ele disse que se ficasse em casa, nós atrapalhava a mãe a fazer as coisas, a luta de casa, né? E isso era homem, era mulher, ele levava todo mundo para a roça. Eram quantos homens e quantas mulheres? São 5 homens, e nasceu 6, né? Um morreu com 40 dias, e 5 homens hoje e 5 mulheres. E aí, a gente praticamente, nesse período, nós não estudamos praticamente, né? Porque a gente só tinha um grupo que ficava muito distante, ficava em torno aí de talvez uns 8 quilômetros, né, de distância lá da onde a gente nasceu. Acho que de 5 a 8 quilômetros, não lembro bem. Além da distância, tinha um período que no inverno os riachos enchiam e ficava muito tempo cheio. Nós não tínhamos como atravessar aquele riacho para poder ir para a escola, né? Não, na época não tinha transporte. O transporte que tinha lá era um jumento para poder carregar água e capim. E aí... Essa geração de hoje não sabe o que é isso. É verdade. E aí a gente não teve oportunidade de estudar. Depois, quando os rios baixavam, chegava o período da colheita, já tinha passado praticamente quase um semestre, né? E acabava que ficava, e aí só ia à escola, talvez no ano, talvez ia 4, 5 meses para a escola, e o resto, talvez eu acho que ia até atrás mesmo de tomar lá um migal de achocolatado que tinha, né? Ah, era? Era, tinha um migal não, tinha um achocolatado lá, que era bom, né? Na época era bom. Isso aí marcava, chamava, né? Mas a gente tivemos a felicidade, né, meu pai morou, se eu não me engano, acho que foi 22 anos nessa fazenda, e antes de eu completar os 12 anos, a gente se mudamos para outra fazenda. E nessa fazenda lá, como eu ia complementar, a gente, sempre meu pai trabalhou muito, muito próximo com o irmão dele, né, que era o tio Aliro, né? E lá tudo que se matasse uma galinha, ia metade para uma casa e ficava outra. Aí você imagina a quantidade que tinha de filho numa casa e a dificuldade que tinha na outra casa. Nessa casa que a gente morou, lá não tinha nenhuma mesa para nós sentar. Minha mãe sentava de lado do fogão a lenha e meu pai sentava aqui na lateral, né? E nós sentava todo mundo no chão, toda hora de comer, tava os filhos todos sentados no chão. Não tinha nenhum prato digno para comer, era numa latinha de doce, que antigamente era latinha de ferro, né? Mas aí teve muitos períodos que teve uma seca muito grande, tinha um açude lá, né? Com 8 anos eu já fui nessa época para plantar arroz e para pastorar os passarinhos, né? E outro primo meu também, era eu e o filho do Tialeiro. O Tialeiro tinha uma deficiência na perna, mas andava de jumentinho, um pauzinho, uma bengalazinha. E ele chegava muito cedo lá, e nós estávamos lá pastorando o arroz, e 5 horas da manhã nós tínhamos que olhar para os passarinhos se tinham comido o arroz de madrugada, porque quando ele chegasse lá, se ele visse uma casca de arroz no chão, aí nós era chamado, chamado mesmo, para, como se diz, vem para cá, porque foi vocês deixaram o passarinho comer. Mas eu acordei 5 horas da manhã, mas você tem que, se o passarinho começa a comer 4h30, você tem que estar aqui 4h30. Mas depois disso aí, né, nós tivemos sempre essa dificuldade, né? Mas assim, foi criado todos os filhos, né? Graças a Deus. Não vou dizer que fome a gente não passou não, mas necessidade de comer algo assim que fosse satisfatório para nós, talvez algumas vezes nós dormimos com fome, que era assim. Quando meu pai chegava da roça, ele pegava ou o galão, né? Que é de linha que bota no açude para poder ir pescar, né? Tinha um açude lá próximo. Ou a gente tinha que ter tido uma mistura. Ou ele ficava esperando, e muitas vezes menino com fome dorme cedo, né? Com fome dormia, né? Mas no outro dia acordava, tinha um cuscuz para comer. Eu nunca tinha visto, né? E ainda hoje às vezes eu fico até dizendo para a mãe, eu faço um cuscuz de farinha. Você já comeu cuscuz de farinha, né? Não. Pois nós comemos porque não tinha outra opção, não tinha o cuscuz para fazer do milho, não tinha para fazer. Mas assim, Deus sempre mostrou um caminho, né? Que fosse o caminho de oportunidade. Eu sempre falo porque que assim, eu acho que o meu pai quando saía para trás de uma caça, né?
ou atrás mesmo de uma pesca, era abençoado. Não tinha uma vez que ele saísse que ele não voltava sem nada. Voltava sempre com alguma coisa. E quando a gente começou a descobrir isso, quando a gente começou a entender que a gente poderia trazer também ir atrás, aí nós juntava o anzol e saía para pescar, né? Aí só pegava traíra. Primeiro, quando você ia pescar, não tinha nem a isca, né? A isca, a gente teria que ter um pedaço de carne para poder jogar lá dentro da água para poder pescar a traíra. Nós não tinha. Aí o que nós fazíamos? A gente, quando chegava no beiço do rio, a gente levantava as pedras, ou um pedaço de pau, ou nas terras molhadas, e sempre tinha um sapo lá que chama o caçote, né? Que é parecido com um pururu, só que ele é mais... uma rã, pronto, é como se fosse uma rã, né? E aí ficava ali, um levantava aquele tronco de madeira ou aquela pedra, o sapo saía, quando saía nós tínhamos que pegar, ou então ele já pulava dentro da água ali, já era comida das traíras, nós já perdíamos, a primeira caça nós já perdemos, né? Porque era para pegar a traíra. E aí a gente começamos aí nós já tínhamos uma prática de pegar, quando um levantava a gente já tacava a mão em cima e ali nós matava ele, quebrava as perninhas, né? Botava no anzol, aí pronto, ali já podia ter certeza que você ia levar pelo menos umas 8, 10 para casa, né? É mesmo. Aí chegava em casa já era a janta já estava certa, né? Com arroz que tivesse ou com feijão, porque o feijão o meu pai tirava o inverno todo, né? Ele tirava o inverno e ele guardava em vários tambores, né? Milho ele fazia tipo um paiol, né? Uma casa muito simples, mas a cozinha era para guardar todos os mantimentos que eram o mantimento do ano, né? Quando chegava o período de abelha, eles tiravam vários litros de mel e armazenava dentro de umas latas para poder a gente, né? Quando chegava o período da pesca, aí meu pai nós pegávamos vários peixes, nem descamava, só tirava a víscera, salgava e fazia um empilhamento de peixe. Nós passávamos o tempo comendo peixe até quase a outra pescaria, né? Agora pensa no peixe salgado, viu, cara? Era. Tu é louco. Também com esse horror de sal para manter, para poder manter 4, 5 meses, né? Aí, mas tinha mesmo, né, cara? Tinha, era isso aí, ele guardava, era como se fosse um estoque, né? Que uma reserva que ele tinha, porque senão ele não conseguia, né? Não conseguia manter os filhos, né? E 10 filhos, né, bicho? E ele torcia, aí a gente tinha que torcer para que tivesse uma safra boa de algodão. Quando tinha uma safra boa de algodão, era a única vez que nós ia na cidade, se não adoecesse, era a única vez, a doença tinha que ser grave para ir para a cidade, viu? Era a única vez. Para Jaguaretama. Para Jaguaretama, era a festa da padroeira, quando ele tirava uma safra boa de algodão, que vendia, que pagava a bodega, que era na bodega mesmo, que era lá do Zé Pinheiro, né, que era o dono das terras lá, tudo ficava comprando aquele período fiado até chegar a safra. Aí quando chegava fazia um prestamento de conta, pagou, aí minha mãe em Jaguaretama, mas meu pai, a gente sabia que já ia ganhar algum presente. Comprava uma peça de roupa de tecido e fazia uma roupa igual para todo mundo. Ctrl+C, Ctrl+V. E aí tudo morto de feliz. Meu amigo, tudo morto de feliz. Um dia desse a gente tinha uma foto ainda que eu tirei em cima de um cavalinho, aquele cavalinho que o pessoal faz. De madeira. De madeira, sei, né? Eu tinha uma roupa dessa que estava lá em cima desse cavalinho, né? E um bocado de menino não dava nem para identificar qual era, que eram as fotinhas de binóculos ainda, né? E aí, o que acontecia? Quando a gente tirava essa safra, que mamãe mandava fazer essa roupa, a gente já ficava esperando, que tem a festa da padroeira, Nossa Senhora da Conceição. Dia 8 de dezembro. Dia 8 de dezembro, que nós íamos, era o único período que a gente ia para a cidade para poder se divertir um pouquinho, né? Porque ia durante o dia e voltava no final da tarde, né? Ou à noite. Mas e se a safra fosse boa? Se a safra não fosse boa, nós nem ganhava a roupa e nem ia para a cidade, né? Mas foi de muito sacrifício, né? Depois a gente foi para outra fazenda, eu já tinha 12 anos, né? E a gente se mudou para outra fazenda. Essa outra fazenda, ela já tinha mais água à vontade, né? Assim, já passava um rio perene, né? Do lado da fazenda. No outro não tinha rio? No outro não tinha. Tinha 2 açudes que era água distante. Para o arroz, para a plantação do teu pai? Lá onde a gente morava, onde a gente veio morar? Onde vocês moravam? Nós só plantava arroz lá na represa do açude. A água, nós tomávamos água de cacimba.